Olá, queridos amigos que nos acompanham pela TV Paraná, e eu espero que estejam gostando das aventuras da nossa viagem que a gente está apresentando para vocês a cada semana. Se vocês já viram a semana passada a nossa fantástica experiência pelo Monte Sinai, lembrando que a nossa viagem continuou, né? E naquele mesmo dia. Sim, dormimos muito pouco e continuamos a nossa viagem até chegarmos a um hotel maravilhoso às margens do Mar Morto, o Meridian Dave, e foi assim para nós como se fosse um oásis, né? Depois de ver tanta pedra, tanta areia, tanto calor, tanto cansaço, chegar ali num lugar encantador, aquelas águas lindas do Mar Morto e toda a condição, o conforto que aquele hotel nos ofereceu. Pena que foi uma noite só e num tempo tão rápido. Mas nós começamos ali depois do descanso naquele dia, era um domingo, e aí então nós começamos o nosso domingo com momentos agradabilíssimos, né? Primeiro foi podermos tomar um banho no Mar Morto, ver que realmente é um mar diferente, que ele tem esse nome, porque ali não existe vida, né? Nem vida animal, nem vida vegetal, pela quantidade de sal que tem em suas águas. Olhar assim embaixo no Mar Morto, o chão é todo branco, aquilo ali é tudo sal. A gente coloca a mão, ao invés de tirar areia, como estamos acostumados em outros mares, ali é tudo sal, gente. Sem dizer que a água ela se torna uma água mais pesada com tanto sal e a gente boia ali naturalmente. Ninguém consegue afundar nas águas do Mar Morto. Mas também tem um certo perigo ali, como eles nos orientam, pela quantidade de sal tão forte que não pode deixar espirrar água no olho da gente. Também se estiver usando alguma bijuteria é muito arriscado a corrosão pela quantidade de sal que tem. Mas tirando essas coisinhas práticas, a experiência foi maravilhosa e o lugar muito lindo. A gente fez alguma coisa ali da região das piscinas, alguma visualização e mostramos para vocês isso que nós estamos falando, inclusive fotos lindas que foram tiradas da sacada do quarto onde eu estava, assim, que mostra bem a beleza do local e os momentos bonitos que nós vivemos ali. Bom, pessoal, estão com inveja de ver onde nós estamos nessa paisagem maravilhosa? Sim, já entramos em Israel, apesar de termos tido problemas ali na fronteira. Mas graças a Deus chegamos, embora muito cansados depois daquela aventura do Monte Sinai. E agora no amanhecer do domingo, do dia 17, nós estamos aqui num hotel maravilhoso às margens do Mar Morto. E já tivemos a oportunidade de entrar no mar e ver principalmente que ao invés de pisarmos sobre a areia, a gente pisa sobre o sal. O fundo do mar é todo branquinho. Ele é uma água tão pesada que a gente não afunda, boia naturalmente em cima daquela água lá. E ela é boa para a saúde também, principalmente nós pelo cansaço que estávamos. Foi muito prazeroso ter entrado ali. E é o mar único do mundo, né? Chamado Mar Morto, porque ali não tem vida nenhuma, não consegue ter um peixe, ter nada de animais que vivem sob a água pela quantidade de sal que tem. Mas por outro lado também é essa curiosidade e é maravilhoso. E agora eu quero que o Caio faça umas imagens dessa água linda, desse local e principalmente dessa montanha que nós temos aqui ao lado, que também creio ser um lugar único, nós temos o mar tão próximo dessas montanhas, dessa grande região desértica que atravessamos. Vejam essas imagens nossas. אור חדש, גדול יאיר, לאט נפתח הסדק, לאט נופל הקיר, וכשתגיע השעה יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת. Speak the language of the Hebrew man. 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 והיה ביום ההוא יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת. לאט נבנה הבית
לקו לקו ואות לאות, אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות. Speak the language of the Hebrew man. 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 And let us all say hallelujah, hallelujah. Let us all say amen. A day will come and everybody will speak the language. Tomamos um banho, um café da manhã e a nossa viagem continua, só que agora já em Israel, já na Terra Prometida, né, a famosa terra onde corre leite e mel. Isso nós fomos vendo através das imagens, ali mesmo do ônibus, as paisagens mostrando o Mar Morto, mostrando mais uma vez as tamareiras, né, uma paisagem lindíssima que tem naquele local. נגילה בה, נגילה ונשמחה, אהבה, נגילה בה, נגילה בה, נגילה ונשמחה, אהבה נרננה, אהבה נרננה, אהבה נרננה ונשמחה, אהבה נרננה, אהבה נרננה. Como sempre, a nossa viagem nos convidava a meditar, a refletir sobre textos da Sagrada Escritura, e o que nos foi apresentado naquele dia de início foi no livro do Gênesis, que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Segundo o nosso guia nos dizia, que foi ali naquela região do Mar Morto que teriam existido essas duas cidades que foram destruídas por Deus, por o povo viver com tanto pecado e relutarem tanto a conversão. E fala também no texto que ali existia uma família de justos, a família de Ló. E Deus disse a eles que era para eles saírem da cidade, que eles seriam, digamos, preservados dessa tragédia, mas os orientou para não olharem para trás. E conta a Sagrada Escritura, tem uma brincadeira que eles fazem, que as mulheres são muito curiosas, e que a mulher de Ló olhou para trás. Imediatamente ela se transformou numa estátua de sal. A gente passa por ali na montanha, tem uma pedra com a silhueta de uma mulher, e eles dizem ali no local que seria a mulher de Ló. Nós também não pudemos fazer imagens ali, mas mostrar para vocês que estar viajando por esses lugares, a cada ponto, um texto da Sagrada Escritura acaba vindo à tona. E continuamos margeando o Mar Morto nessa paisagem encantadora. Mais uma vez também o guia nos disse que as águas do Mar Morto têm reduzido bastante em quantidade. Pela falta de chuvas, que há tempos não chove no local, e também outros fatores. Então a gente percebe em alguns lugares o quanto as águas já recuaram das margens que acompanhavam a estrada. Agora a gente vê alguns penhascos ali, a água bem recuada. Falam que algumas providências eles pretendem tomar para que consiga mudar essa situação, mas no momento realmente a situação é essa. Em alguns lugares, diminuição de mais de 20 metros já de recuo dessas águas. A paisagem continua encantadora, mas não deixa de ser também preocupante um fato como esse. E seguindo essas paisagens belíssimas que vocês vão visualizando aí, muitas delas feitas ainda do ônibus, aí nós chegamos, vamos dizer assim, saímos das páginas do Antigo Testamento, onde muitos textos do livro do Êxodo e de Gênesis nos foram apresentados, para entrarmos no Novo Testamento. Sabem por quê? Porque agora nós estamos chegando a um lugar narrado pelos 4 evangelistas, sim, Mateus, Marcos, Lucas e João nos falam desse lugar, que é o Rio Jordão, o lugar onde João Batista batizava as pessoas, onde anunciava o reino de Deus, dizia, né, o reino de Deus está próximo, e ali Jesus vem até ele também para ser batizado. Um fato importante, narrado então pelos 4 evangelistas, porque Jesus foi batizado antes de iniciar a sua vida pública. E nós estivemos ali, segundo o que nos falaram, exatamente o local onde teria sido mesmo realizado o batismo de Jesus. Uma experiência maravilhosa e uma matéria que a gente fez ali no local com a experiência em que estávamos vivendo. Inclusive a experiência minha de colocar os pés nas águas do Rio Jordão. Vamos ver o que nós gravamos lá. Nós estamos nas proximidades de Jericó
E as margens do Rio Jordão, gente, isso lembra alguma coisa para vocês? Sim, o lugar onde Jesus foi batizado por João Batista. A cada lugar que a gente caminha nessa chamada Terra Santa aqui em Israel é como se estivéssemos caminhando através da Bíblia Sagrada. É uma emoção atrás da outra. Então, rever agora os textos que são narrados pelos 4 evangelistas no momento do batismo de Jesus foi exatamente aqui. Fiquem com as imagens. Todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, venha, Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz. Não dá para resistir, gente, estar aqui no Rio Jordão e não tocar nessas águas consideradas tão sagradas para nós, onde Jesus foi batizado. Então eu também não vou resistir, vou molhar o meu pezinho aqui nas águas do Rio Jordão. Lembrando que João Batista batizava as pessoas que vinham e se aproximavam dele e dizia: convertei-vos, né? O reino de Deus está próximo. Esse reino que a gente sente na nossa vida e especialmente estar viajando e convivendo nesses lugares. E depois desse primeiro contato com o Rio Jordão, foi assim o início das experiências e das emoções que nós tivemos nesse dia. Mas isso vai ser assunto para o bloco seguinte. Convido vocês a ficarem conosco. Voltando com o nosso programa desta semana, que está nos mostrando, né, mostrando para vocês as primeiras experiências que vivemos em Israel, iniciando ali pelo Rio Jordão. Primeiro contato que já tivemos com as águas do Rio Jordão, e foi naquele local que o nosso grupo teve a oportunidade de ter a sua primeira missa. O Padre Célio celebrou uma missa maravilhosa ali, repleta de muita emoção, gente. Foi assim algo também inesquecível para todos nós. São essas imagens da celebração agora que eu quero que vocês vejam conosco. É novembro. Estou com a liturgia diária errada. É novembro. No momento de espiritualidade já foram muitos nessa viagem. Mas agora aqui as margens do Rio Jordão vai ser celebrada a primeira missa da nossa exposição. A liturgia não vai ser a própria liturgia, mas sim cantada no Rio Jordão. E nós estamos aqui reunidos, confraternizando, celebrando. Principalmente mostrando que em cada lugar em que pisamos, algo importante aconteceu e é a própria Bíblia que nos dá esse aval e que nos narra a passagem. Então vamos agora à nossa missa. Que riqueza que nós estamos experimentando hoje aqui. Como as demais que já experimentamos, uma experiência que tivemos no Egito, mas que riqueza hoje aqui, muito maior que todas até agora experimentadas. A riqueza, primeiramente, lembrar que o Rio Jordão, quando a gente chega aqui, a gente fala, mas é esse aí o Rio Jordão que eu ouvia falar na Bíblia, né? Olha, ele deve ter o que aqui? O Miguel parece que falou 3 metros de largura. E a gente chega, meio que, talvez num primeiro momento, pode até subestimar pelo fato de ser tão pequeno. É o que aconteceu com Naamã, o sírio. Ele veio até o profeta, achando que o profeta iria curá-lo da lepra, a leitura que nós ouvimos, e o profeta falou para ele, vai lá no Jordão, se banha 7 vezes e você ficará curado.